feche os lábios dele, Senhor, para que o Senhor possa agir e possa trabalhar aqui neste lugar da maneira que o Senhor quiser, porque o Senhor tem liberdade para atuar e para trabalhar aqui em nosso meio. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre nós e sobre a vida dele uma bênção especial e que ele seja verdadeiramente usado por ti, Senhor, para falar conosco, para nos alertar e para nos alimentar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Vamos receber o Senhor Feliciano, as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Oramos por ele. É a primeira vez que ele vai pregar aqui nesse altar. Amém? Não, no púlpito, porque ele é o altar. Amém. E eu creio que Deus já ligou ele com tubo de fogo no altar do Senhor. Amém? E o filho dele vai fazer o teclado, o fundo. O que é a igreja? A igreja pode aplaudir o Senhor. Porque sentiu a presença do Senhor. Jesus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sempre a primeira vez. O altar é interessante que cada vez que você sobe no altar parece que é a primeira vez. É a primeira vez que você vai falar de Jesus, é a primeira vez que você vai ministrar. E eu encorajo você que está aqui hoje. Eu percebo aqui, a segunda vez que eu venho nessa igreja, eu percebo que o pastor está sempre estimulando as pessoas a estarem no altar. Vocês deveriam glorificar a Deus pela vida do pastor, porque muitas igrejas aí, o irmão quase tem que brigar para conseguir uma oportunidade para falar de Jesus ou para louvar. E aqui não, aqui o pastor está franqueando o altar para que você possa desenvolver o seu ministério. Amém. Então, em nome de Jesus, olha sempre para esse pastor, porque para que Deus continue usando ele para usar vocês. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido. No livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Aleluia. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podem sentar, querido, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso porque ele é autoexplicativo, mas ao mesmo tempo ele nos faz aprofundar. Cada vez que você lê esse texto, você se compara, você se confunde, porque cada vez que eu leio esse texto eu acho uma coisa nova que Deus está falando comigo. Jesus estava na sua peregrinação fazendo a sua missão dada por Deus. Jesus estava na sua caminhada pregando o Evangelho, ensinando aquilo que hoje seria a nossa herança, isso que nós estamos recebendo hoje. Jesus já tinha feito parte do que ele queria fazer, ele desejava atravessar para o outro lado do mar da Galileia, para a região de Gadara. Jesus queria pregar lá também, porque tinham pessoas lá. Por isso existem tantas missões, fala-se tanto em missões, existem pessoas do outro lado precisando de você. Jesus também sabia disso naquela época. E Jesus desejava atravessar para o outro lado, então ele faz um chamado. Ele chama os seus discípulos e diz para eles: olha, vamos para o outro lado. Eu quero agora estar do outro lado, eu quero ganhar vidas, eu quero salvar vidas, eu quero curar, eu quero libertar do outro lado. Isso aí é na minha teologia luciniana, tá? Não está na Bíblia não. Mas Jesus chama os seus discípulos
E eles de pronto sobem no barco com Jesus e eles caminham. Isso tudo você leu comigo no texto. Mas talvez o que você não tenha percebido é que muitas vezes Jesus faz isso conosco nos dias de hoje. Jesus nos chama, Jesus nos conduz, Jesus ministra, e muitas vezes nós continuamos alheios à vontade do Senhor nas nossas vidas, porque nós estamos tanto tempo ocupados com as nossas coisas, com as coisas do dia a dia, com as coisas da vida, com as coisas da família. Estamos tão preocupados com as coisas da pandemia, com as finanças, que muitas vezes o chamado do Senhor é uma coisa normal. Você até sobe no barco, você até vai, mas é uma coisa que se tornou banal, se tornou natural. E para Jesus as coisas não são naturais, as coisas de Deus são coisas espirituais. Aleluia. E os discípulos, eles prontamente, como obedientes que eram, subiram no barco com Jesus. Mas é muito fácil, querido. É muito fácil você aceitar o chamado de Jesus quando as coisas estão indo bem na sua vida. É muito fácil você evangelizar e pregar, e louvar e adorar. É muito fácil até você clamar quando as coisas estão ruins. Difícil é adorar quando as coisas estão ruins. Esses discípulos subiram no barco porque estava tudo indo muito bem. Jesus era o Messias. Afinal de contas, eles foram escolhidos pelo Messias. Aleluia. Afinal de contas, você foi escolhido pelo Pai para estar aqui nessa casa, nessa noite. Mas estava tudo indo muito bem. Não tinha nada demais, era só subir no barco. Jesus estava chamando, é só mais uma missão. Nós vamos comer esse para o outro lado. Vamos atravessar o Mar da Galileia. Só para constar, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago, tá? É um lago de 21 km por 12 de largura. Não sei por que chamam de Mar da Galileia. Ele é um lago que constantemente tem tempestade, porque os ventos frios descem da montanha ao redor do Mar da Galileia e se misturam ao vento quente do Mar da Galileia e causam as tempestades. Por isso tem tanta tempestade no Mar da Galileia. Por isso que hoje nós estamos aqui falando de tempestade no Mar da Galileia, porque Deus quis assim, a ciência de Deus, a química de Deus. É verdade. Mas, querido, essa travessia, que é uma coisa tão tranquila, que era para ser uma coisa tão normal como você vir na igreja hoje, ouvir o pastor ministrar, ouvir o irmão louvar, você adorar junto. Muitas vezes o começo não é igual ao final. Esse dia no ano passado, se eu não me engano, eu até ouvi uma coisa, vou misturar um pouco futebol. O jogador do Flamengo disse uma coisa que muitos pastores deveriam pensar muito, servo do Senhor. Ele disse, não interessa quando começa, como começa, o importante é como termina. É verdade. Não sei, será que esse cara é servo do Senhor? É flamenguista. Tem algum vascaíno aqui? Tem oração no final, tá? Vou pedir o pastor, a gente lá com os vascaínos aqui, que é muito sofrimento, pastor, não dá para você ter, né? Tem que ter um momento aqui de unção. Mas amém, irmão, nós amamos a todos. Orai pelos que sofrem, né? Amém. Então, querido, dessa viagem, Jesus nos ensina algumas coisas. Primeira coisa, problemas não tem dia e não tem hora para acontecer. É verdade. Não vá você achando que você está num momento muito bom na sua vida agora, o seu casamento, o seu trabalho, as suas finanças, está todo mundo com saúde na sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, problema não tem dia e não tem hora. No dia que isso aconteceu, Jesus chamou os seus discípulos para subir no barco, eles foram, e aí veio uma tempestade. Olha bem, veio uma tempestade. Você acha que se tivesse uma tempestade já a caminho, aqueles homens teriam subido no barco? Problemas não tem dia, não tem hora para acontecer, querido. Você não sabe o dia que você vai perder o seu emprego, tomara que nunca aconteça. Você não sabe o dia que alguém vai ficar desempregado na sua casa. Você não sabe o dia que vai ter uma briga conjugal, em que você vai ver o marido saindo pela porta e os filhos chorando. Você não sabe o dia que alguém vai ficar enfermo na sua família. Problemas não tem dia, não tem hora, não tem lugar para acontecer, ele não avisa, ele simplesmente vem. O inimigo está aí, ele veio para roubar, matar e destruir, ele tem boa aflição e sofrimento a você e a mim, querido. Mas com o Senhor Jesus no barco,
as coisas são diferentes. Aleluia. Esses homens subiram no barco porque estavam acompanhados do Senhor Jesus. Eles subiram no barco porque eles receberam o chamado. E a segunda coisa que nós aprendemos: aprenda a obedecer o chamado do Senhor Jesus. Oh, glória. Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Aleluia. A minha esposa falava aqui que ela ontem foi abençoada com a oração e Deus usou ela, e eu vi Deus usando ela ontem na farmácia. Amém. Obedeça o chamado do Senhor. Aleluia. Você não tem que questionar o chamado do Senhor. Aleluia. Você não tem que perguntar por quê, mas para quê, Senhor? Glória a Deus. Porque é você que Deus escolheu, esse é o porquê. Oh, glória. Porque eu, Senhor, porque Jesus te ama, Jesus quer te usar, Jesus quer me usar. Aleluia. Jesus quer usar cada um aqui nessa noite. Obedeça o chamado do Senhor Jesus. Os discípulos foram chamados a subir o barco. E o texto, em momento algum, relata que eles nós vamos para o outro lado. O outro lado está muito distante, tem gente ruim. Não. Simplesmente eles subiram no barco. A pergunta é: você tem obedecido o chamado do Senhor? Você tem subido no barco? Ou você está olhando para o tempo, olhando para o céu para saber se vai chover, para saber se está nublado? Não vou pegar, eu gosto muito de pescar. Primeira coisa que a gente faz quando vai pescar no dia seguinte é ver a previsão do tempo, né? Para ver se vai dar uma boa pescaria, se o mar vai estar aquele mar de, né? De almirante. A gente sempre olha para o céu. Esses homens não olharam, esses homens confiaram em Jesus. Aleluia. Você tem olhado com bom tempo, com mau tempo, você tem escolhido o dia e a hora para atender o chamado do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção. Quando você começa a escolher a obra, o dia, o serviço, a missão que você quer fazer para Deus, isso não se chama servir, isso se chama conveniência. Meu É Deus. Deus. E o Senhor não quer ter conveniência com você não, É querido. verdade. O chamado é na hora que Ele escolhe. Aleluia. É na hora que Ele determinar, você vai estar aqui ou você vai estar lá. Mas é a vontade dEle. Toda vez que você começa a escolher o que você vai fazer na igreja, querido, é porque você está sendo conveniente. É. Eu confesso que eu já fui muito assim. Eu pensava no que eu gostaria, olha bem, no que eu gostaria de fazer, quando eu deveria pensar no que eu poderia fazer para Deus. Querido, você não tem nada que Deus não tenha. É verdade. Perdão, só tem uma coisa que você tem que Deus não tem, que é o livre-arbítrio. Deus te deu o direito de escolher e Ele não vai te tirar isso nunca. A única coisa que você tem que Deus não tem, porque Ele abriu mão por você, porque Ele te ama, Ele te deu o direito de escolher. Aleluia. Mas você não tem nada de material na sua vida. Você não tem nada no seu tempo, nada que Deus já não tenha. Então por que você não se pergunta o que eu poderia fazer na casa de Deus, na obra de Deus, o que eu poderia fazer para Deus? Para mim acabar com essa minha conveniência de escolher o que eu quero fazer. Hoje eu vou para a igreja porque hoje eu estou descansado. O meu Flamengo ganhou de 3-1 lá fora, estou feliz da vida, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque minha família está toda junta. Não, hoje eu não vou não, porque só está eu e minha esposa, eu não quero não. Está muito frio, está chovendo. Percebe a nossa conveniência? Você parou para pensar, se Deus resolvesse te tratar do jeito que a gente trata Deus? Já pensou, Deus, você virar, Deus, socorro, Deus, eu clamo ao Senhor, minha família. Aí Deus olha para você, hoje não, mas eu vou ver o jogo do Flamengo agora. Você espera um pouquinho, depois eu volto, tá? Fica aí, tá? Vai demorar um pouquinho, mas se estiver chovendo eu não venho não. Você já pensou Deus te tratando dessa forma? Mas Deus não faz isso. Aleluia. Deus ouve o seu clamor. Mesmo quando você deveria estar adorando e você clama, Ele ouve o seu clamor. Aleluia. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua adoração. Deus ouve as suas lágrimas quando elas batem no chão. O seu soluçar escondido quando ninguém está vendo você chorar. Então pare de ser conveniente. Comece a perguntar o que você poderia fazer na casa do Senhor. Aleluia. Não o que você gostaria. Terceiro, querido, não assuma o controle do barco. Não assuma. O verso 33 diz que eles o levaram no barco assim como estava. Jesus chama os seus discípulos, olha que interessante. Vê se por acaso alguma coisa não lembra você.
Jesus chama os seus discípulos para fazer uma obra, para subir no barco com ele, para atravessar para o lado de Gadara, e eles sobem no barco, está tudo certo, está tudo direitinho até aí. Nós fomos fazendo aquilo que nós poderíamos fazer na obra do Senhor. Mas aí, no meio do caminho, querido, o tempo está maravilhoso, o mar está tranquilo, Jesus está no barco, os discípulos também, todo mundo feliz, porque Jesus acabou de fazer um monte de milagres na outra margem. E aí o que esses homens fazem? Parte desses homens, querido, eles eram pescadores hábeis, homens que nasceram e viveram no mar. Quando Jesus sobe no barco com eles, o texto diz que Jesus chamou os discípulos. Jesus te chamou para ir para outro lugar, para fazer uma obra, para fazer a vontade dele. Ele te chamou. Mas aí no meio do caminho, os discípulos, pescadores hábeis, descobriram que eles é que dominavam o mar. O texto já diz que eles o levaram, ou seja, Jesus já não estava mais no comando daquele barco. Percebe que quando Jesus chama, o mar está calmo. Percebe que quando os homens sobem no barco, o mar está calmo. Percebe que quando o barco sai, o mar está calmo, mas Jesus já não está mais no controle. Meu Deus. Assim somos nós. Nós temos um hábito tão grande de colocar nossa sapiência, a nossa capacidade na frente das coisas. Não, eu sei, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Que a gente esquece de consultar a Deus. É sim. Percebe que Deus está lá esperando você só dobrar o seu joelhinho para consultar Ele, às vezes numa coisa simples. Por que você fica esperando a coisa ficar ruim para orar a Deus? Por que tem que ser um pedido grande? Por que não pode ser um pedido pequeno? Por quê? Por que a gente está esperando coisas gigantes, obras miraculosas, quando Deus às vezes quer só te dar um toque, Aleluia. quer só despertar você? Meu Pai. Oh, glória! Meus irmãos, esses homens subiram com Jesus, mas na hora que o barco saiu, eles assumiram o comando. Uma pergunta profunda do seu coração. Eu sei que se eu te perguntar, e aqui só tem crente, graças a Deus. Se eu te perguntar quem está no comando da tua vida, talvez você diga, é Jesus. Mas pergunta para você mesmo, Jesus está todos os dias no comando da sua vida? Porque os discípulos, querido, eram mais crentes do que nós. Eles estavam lá com Jesus, eles foram selecionados. Eram mais de 70, Jesus selecionou 12. Verdade. Eles foram selecionados. Eles estavam lá mais crentes, mais fiéis do que nós. Mas eles assumiram o comando do barco. Quem é que está comandando o barco da sua vida? Quem é que comanda a sua casa? Quem é que está dizendo a regra da sua casa, a regra do seu casamento, o lidar com seus filhos, o lidar com a sociedade, o lidar com o seu trabalho, com as pessoas? Quem é que está determinando? Quem é que está comandando o barco da sua vida, querido? Meu Deus. É sim. Esses homens foram com Jesus e eles assumiram o barco, assumiram o comando. E toda vez, querido, que o homem assume o comando do barco, as coisas dão errado. Esses homens assumiram o comando do barco, e em determinado momento veio uma tempestade, como nós vemos no texto, uma tempestade grande. O mar da Galileia, quando tem tempestade, ela é grande, ela é furiosa. E aí a onda começou a bater no barco, o vento começou a dar contra o barco começou a se encher de água. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida. Está tudo indo muito bem. E se tem um momento que a gente esquece de Jesus, é quando está tudo indo muito bem. Está tudo indo muito bem, eu vou para a igreja. Meus irmãos, igreja é parte do que nós fazemos para Jesus, é parte. Parte importante, mas é parte. E eu fui na igreja no domingo, aí eu voltei da igreja no domingo, e aí meus filhos foram trabalhar, eu fui trabalhar, e estava tudo muito bem. E eu digo que Jesus está no comando do meu barco, mas na realidade sou eu que estou no comando da minha família, sou eu que estou no comando da vida dos meus filhos, sou eu que estou no comando do meu trabalho, das minhas finanças. Sabe por quê? Porque lá no fundo, querido, nós somos esse tipo egoísta, que nós declaramos uma coisa e nós fazemos outra para nós mesmos. Eu não vim aqui
bater em você não, eu vim aqui bater em mim. Sabe por quê? Porque eu também sou desse tipo, eu sou do tipo decidido, pessoas imperativas, pessoas que gostam de tomar decisões. Querido, tomar decisões são importantes, mas se você não se controlar, você ultrapassa o limite do Senhor, o limite onde o Senhor deveria tomar a decisão com você e comigo. O barco da sua vida pode estar tranquilo agora, e que Deus possa abençoar, que Ele continue assim por todo sempre. Mas a realidade, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Inevitavelmente, querido, você vai passar por ventos, por tempestades, por momentos difíceis na sua vida. Todos nós passaremos, alguns já passaram por muitas. Tem pessoas maduras aqui que já passaram por muitas dificuldades, e você jovem que está aqui hoje também. Nós inevitavelmente passaremos por momentos difíceis, momentos onde o barco vai estar enchendo de água. Mas você sabe por que esse barco não afundou? Porque Jesus ainda estava nele. Sabe por que a sua vida ainda não afundou, querido? Sabe por que você ainda está aqui? Porque apesar de muitas vezes nós deixarmos Jesus adormecido, Ele ainda está no barco da nossa vida. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse pensar o quanto você precisa desprender um pouco da sua razão. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que é ser feliz, abra mão da razão. Se você não abrir mão da sua razão, querido, você não vai ser feliz nunca. Eu queria que vocês pudessem se desprender um pouco da sua razão, da sua capacidade. A nossa capacidade de realizar coisas muitas vezes nos afastam do Senhor. E é interessante que esses homens, quando assumiram o controle do barco, começou a dar tudo errado. Aconteceu uma coisa terrível que acontece nas nossas vidas. Porque quando você assume o controle da sua vida, ainda que você seja um cristão, ou seja, Jesus ainda está no teu barco, Jesus ele vai lá para o final do barco. O texto diz que Jesus foi para a popa e deitou no travesseiro e dormiu. Dormia tranquilamente na popa, no navio. Querido, deixa eu explicar para você. Travesseiro na Bíblia, deitar com a cabeça no travesseiro significa tranquilidade. Jesus não estava nem um pouco preocupado. Talvez Jesus esteja na tua vida adormecido. Isso só você que sabe, porque tem muita gente na casa do Senhor, mas Jesus está adormecido na vida dela. Sabe por quê? Porque na hora que era para tomar as decisões, esqueceu de orar, esqueceu de ajoelhar, esqueceu de clamar, esqueceu de jejuar, esqueceu de buscar ao Senhor. Não, eu já vou na igreja todo domingo, eu já estou na igreja quarta e domingo, eu já oro de vez em quando, o Senhor lê a Bíblia de vez em quando. Isso é muito pouco, querido, porque o Senhor quer intimidade com você. Aleluia. Então, em nome de Jesus, querido, Jesus foi dormir no fundo do barco, sabe por quê? Porque diferentemente do mal, de Satanás que mete o pé na porta da sua casa, que arromba a porta da sua vida para fazer arruaça, Jesus não faz isso. Jesus foi dormir no fundo do barco porque os homens assumiram o comando. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Será que na sua vida Jesus está adormecido ou Jesus está no comando do barco, querido? Isso é você que sabe, é você que vai poder dizer para o Senhor nessa noite, quando nós formos orar, dizer para Ele: Senhor, volta para o comando do meu barco, o Senhor vai para a proa, o Senhor é que manda, o Senhor é que determina, eu sou apenas um arújo, eu sou apenas um seguidor do Senhor. Essa noite você pode dizer para Deus: será que Jesus está dormindo? Está na sua vida, mas está adormecido? Porque se Ele está adormecido, ondas e tempestades inevitavelmente virão contra a sua vida. Mas você percebe que quando esses homens percebem que o mar está agitado, que a onda estava invadindo o barco, que o barco ia afundar, é nessa hora que a gente lembra de clamar. E o texto diz que esses homens clamaram ao Senhor: Senhor, não te importa que morramos? É claro que Jesus se importa com você e comigo. É claro que Ele se importa para que você não se machuque, para que você não perca as coisas que Ele já te concedeu, para que o inimigo não venha roubar as coisas que você já conquistou. O Senhor não é contra a sua prosperidade não, querido. O
O Senhor quer ver você crescer na sua família, na sua profissão, nas suas finanças. Deus é um Deus espiritual, mas Ele sabe que você é humano. É verdade. Nós ofertamos ao Senhor, a gente sabe que Deus não precisa de oferta do dinheiro, porque Deus é Espírito. Mas o que Deus te procura aqui é a tua fidelidade, não a tua dinheiro. Aleluia. É ali que Ele mede você, querido. É ali que Mamon disputa a sua fidelidade com É Deus. verdade. Quando Jesus dorme no barco lá no fundo, porque Ele jamais vai arrombar a porta da sua casa. O inimigo arromba, invade a sua vida, destrói o seu casamento, destrói a sua família, destrói os teus sonhos, destrói os sonhos do Senhor para a sua vida porque você não deu atenção. Mas Jesus não. Apocalipse 3:20 diz que Jesus bate a porta. E se você abrir, se você ouvir e abrir, olha como é que Jesus é maravilhoso. Ele bate a porta. Ele está à porta e Ele bate. Se você ouvir e abrir a porta, Ele entrará, ceará e ficará com você. Aleluia. Glória a Deus. Percebe a diferença? Por isso que Jesus estava dormindo no barco. Jesus está dormindo na sua vida. Jesus está adormecido. Jesus está parado na sua vida. Você tem sido um crente só de domingo. Eu não quero bater em você não, querido. Eu quero bater em mim também. Eu quero bater em nós. Sabe por quê? Porque a palavra é do Senhor. E Ele nos diz que nós somos filhos dele, nós somos servos, mas nós temos que estar ativos na obra. Em nome de Jesus, querido. Vamos ficar de pé. Se o pastor me permitir, eu queria fazer uma oração. Meus amados, esses homens eram homens escolhidos. Eles foram obedientes. Eles subiram no barco. Mas depois que subiram no barco, deixaram a humanidade deles tomar conta do que estava acontecendo. Quando Deus te chama, Ele te chama do início ao fim. A vontade dele é soberana do início ao fim. Você não pode criar plano B para os planos de Deus. Deus não tem plano B, Deus só tem o plano original para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Então você não pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Se a vontade do Senhor é ir para o outro lado, Ele vai para o outro lado com você. Mas Ele não vai te obrigar. Porque Ele não faz isso. Ele te deu o direito de escolher. E nessa noite eu queria te convidar a devolver para o Senhor o direito de escolher, querido. Que um dia Deus me deu o direito de escolher. Um dia Deus disse que o livre-arbítrio era meu, eu escolheria quem eu deveria servir. E aí muitas vezes no meio do caminho eu escolhi servir a Deus, mas no meio do caminho eu tomei de novo o controle da minha vida. O barco da minha vida, o barco é meu, a vida é minha, eu escolho o que fazer. A vida é minha, está sempre eu fiz. Eu gostaria de convidar a pensar. Ao você tomar uma decisão, você vai falar, pastor, mas eu já sou crente. Perdão, irmão, eu já sou crente. Sim, você já é servo do Senhor. Eu tenho acompanhado já em 2 cultos o que Deus tem feito aqui. Mas será que você está com o controle do barco? Será que o controle do barco da sua vida está com Deus? Ou é você que está controlando? E se não é você que está controlando, querido, amém. Que era isso que o Senhor Jesus queria. Mas se você tem controlado a sua vida, porque você tem um gênio forte, você é uma pessoa muito determinada, hoje é uma noite, querido, em que você pode clamar ao Senhor, assim como fizeram os discípulos, clamar ao Senhor, o Senhor não te importa que eu pereça, e Ele vai dizer para você, não meu filho, peraí que eu vou acalmar essa tempestade que está sobre a sua vida, eu vou acalmar esse mar que está revolto contra você, o seu barco não vai afundar, porque eu estou dentro do seu barco. Em nome de Jesus, querido, eu queria convidar você, feche seus olhos um minutinho, esvazia sua mente, esvazia o teu coração. Vamos tirar o nosso minuto com Deus. Diga para Ele, querido, agora, se é você ou Ele que está no comando do barco. E se você está no comando do barco, devolva para Ele agora, em nome de Jesus. Você tem um minuto para falar com Deus.
É o teu minuto com Deus, é um momento importante onde você diz para Ele a sua verdade, onde ninguém está te ouvindo, só você e Deus, querido. É só você e Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu tenho sido arrogante, eu tenho sido soberbo, eu tenho andado no comando do barco. Eu digo para as pessoas que é o Senhor que está no comando, mas eu tenho estado no comando. Eu não quero mais, eu devolvo para o Senhor o comando do barco da minha vida. Diga para Ele, querido. Aleluia, aleluia. Diga. Deixa Deus assumir, deixa o Senhor assumir o comando da sua vida. Não seja mais você, querido. Não seja mais você, mas que seja Ele. Que seja Ele a falar, que seja Ele a dar direção. Mas Ele precisa ouvir de você, porque Ele não vai tomar o comando do barco da sua vida. Ele nunca vai fazer isso. Ele precisa ouvir de você. Você tem que pedir, você tem que clamar, como fizeram aqueles homens. E o Senhor vai se mover a seu favor, querido. Ele vai acalmar essa tempestade que está sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, como é que está essa semana, mas o Senhor vai acalmar essa tempestade. O Senhor vai trazer abundância sobre a sua vida. E em nome de Jesus eu creio. Basta você clamar. Clama, peça. Devolva Ele. Devolva Ele. Oh, aleluia. Oh, poderoso Deus, eterno Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia, meu Pai. Queremos te agradecer pela paciência que o Senhor tem conosco. Oh, Senhor, queremos sim, Senhor, tirar essa máscara que nos esconde, Senhor, através da religiosidade, Senhor. Queremos dizer para o Senhor nessa noite, meu Pai, que assim como aqueles homens clamaram aquele dia, os seus discípulos, Senhor, nós, teus discípulos, também clamamos nessa noite. Clamamos que o Senhor receba de volta, Pai. Receba, Senhor, o comando das nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, meu Pai. Essa igreja, Senhor, assume o comando de tudo, Jesus, porque é tudo teu, é teu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Toque em cada coração, Senhor. Eu sei que o Senhor está batendo em cada coração, porque o Senhor bate. E os teus filhos estão abrindo para que o Senhor entre, para que o Senhor fique, para que o barco seja comandado pelo Senhor, para que possamos andar em águas tranquilas, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos perdoa pelos momentos que nós comandamos a nossa vida, Senhor. Assume de volta, assume tudo, Senhor. Assume tudo, Jesus. Assume cada vida aqui, Senhor. Que eles estão agora derramados, Pai, coração aberto diante de Ti, para receber o Senhor, não como Salvador, porque já fizeram isso, mas para receber o Senhor no comando, meu Pai. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo do Teu Filho misericordioso. Obrigado em nome de Jesus.